Este é mais um Collab Podcast. Estamos aqui começando mais uma edição deste podcast que sempre tem o objetivo de levar muitas informações, como o próprio nome já diz, Collab. Não só fazer um collab com o convidado que a gente recebe, mas também levar algumas informações valiosas para colaborar com as pessoas que estão aí no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, digamos assim, e claro, muitas outras coisas que a gente traz aqui nesse podcast. E ao meu lado aqui, Bruno Ribeiro, diretor executivo da V4 Company. É isso aí, nós estamos juntos e hoje a gente vai falar de um dado que eu me espantei quando eu descobri na internet, viu? 80% das pessoas que pedem demissão no Brasil pedem por conta da gestão ou da liderança. E o nosso convidado hoje aqui promete resolver esse problema com algumas técnicas, né? Léo, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de você. Olá, muito obrigado Exatamente. pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou Leandro Galhardo, eu sou especialista em desenvolver métodos de treinamento e esses métodos de treinamento auxiliam com que esse índice aí abaixe dentro da sua organização, porque você vai aprender também a como lidar com gente. E é fato, tudo começa e termina numa liderança. E é culpa do líder. Tanto uma equipe altamente produtiva, que eu sei que aí começam a falar, não, é do time e tudo, mas o time, o líder que ele é responsável por criar aquele ambiente para que o time desenvolva. Assim como grandes equipes e como equipes que não são tão funcionais, se você for pesquisar, você vai perceber que tudo iniciou no líder, que auxiliou essas pessoas ou não a desenvolver. Muito bom, e o Collabcast tem a missão de colaborar. Então já manda esse vídeo aí para alguma liderança que você acredita que vai fazer a diferença esse conteúdo e compartilha aqui nos comentários também os insights que você for tirando desse episódio para deixar esse ambiente aqui cada vez mais rico para que possa colaborar com todos ali. E sempre a gente tem o objetivo também de começar trazendo um pouquinho sobre a trajetória do profissional que vem contar pra gente aqui como é o trabalho dele, justamente porque desenvolvendo tudo isso, aprendendo técnicas e tudo, com certeza ele tem muita bagagem e histórias das quais ele viu, foi se formando a partir daí e conhecendo muita coisa. Então, falando um pouquinho com o Leandro, ele estava falando comigo principalmente, eu já tinha visto, claro, na apresentação dele também, que tem uma questão específica que ele começou e tinha um objetivo de ser oficial, começou ali como militar. E conta um pouquinho só da sua trajetória primeiro, até para chegar nesse ponto aqui de ser um especialista em desenvolver esses métodos de treinamento que são tão importantes, né? Conta lá atrás um pouquinho sobre o porquê você escolheu esse ponto para ajudar as empresas também. Perfeito. Eu comecei a minha carreira, acho que o primeiro trabalho mesmo foi como... Eu entrei no período obrigatório, né? Eu cheguei a prestar o SPSEX, que é para você ser oficial, mas eu estudei em escola pública a vida inteira. E com o ensino da escola pública você não consegue passar. Precisava de mais umas tentativas. De muito mais. Só que quando eu fiz eu tinha ainda uma certa inocência, porque eu imaginei assim, era bom na escola, logo serei bom também na SPSEX. E eu me lembro da sensação, eu vi a prova, vi a pergunta, eu falei, gente, essa aqui matou, por quê? Tá errada, não tem pergunta. Eles erraram na própria pergunta. Só que eu fui para a próxima, para outra, eu não conseguia entender o que estava sendo perguntado, de tanto que é o nível difícil da SPSEX. E aí eu falei assim, oficial achei a prova muito difícil, vou começar então como sargento, né, para fazer a ESA, e eu tinha entrado como recruta. E para sargento é um pouco mais fácil, mas quando eu entrei no exército, 3 meses depois que eu estava no período obrigatório, eu morava do lado do exército, na aviação do exército aqui em Taubaté, e eu sofri um acidente, eu fui atropelado por uma criança de 8 anos. E você imagina como, né? Como hoje, assim, hoje essa criança já tem aí uns 30 e poucos anos. De bicicleta? De bicicleta. Mas aí foi um acidente e isso é curioso também, né? Porque às vezes tem algumas pequenas coisas que acontecem que desviam também a nossa rota e já colocam totalmente a gente. E eu acho que todo mundo e o empresário que está acompanhando também, as pessoas que estão com negócios, enfim, elas precisam saber lidar um pouquinho com isso, né? Às vezes pequenos detalhes vão mudar o seu caminho, né? E o seu foi uma bicicleta. E o meu era um domingo, nessa época eu jogava vôlei, estava tentando me profissionalizar também, estava quase passando numa peneira no time de Taubaté, que tem uma grande representatividade no universo do vôlei. E era um domingo, eu estava voltando para minha casa, que era ao lado do exército. Voltando de bicicleta, tinha acabado de participar de um treino, e no morro do exército lá de Taubaté, tipo um S, assim. E eu tava descendo, eu desci a 1000 por hora, não tinha carro de um lado nem o outro, mas no finalzinho do morro tinha um menininho que tava indo com a bicicleta pra colocar correia, sabe? Que aí você não suja a mão, você vai descendo. E o pai dele tava do outro lado. Eu tinha avistado ele, tudo tranquilo, mas quando eu cheguei muito próximo, ele virou sem olhar.
Aí quando ele virou, bati a bicicleta, ele só caiu um pouquinho, mas eu voei. Só que eu tava tão rápido, eu voei por tanto tempo, que eu consegui pensar que eu não chegava no chão. E aí quando eu cheguei no chão, eu bati e fui arrastando, e aí eu tive uma fratura não exposta no punho. E aí começou a história de mudança, né? Porque naquela época eu sempre acreditei, eu sempre me deixei ser levado por outras pessoas. E eu tinha a instituição do exército, falei assim, se o exército falou que ok, se falou que não ok, tudo certo, ok assim senhor, não senhor, né? Estava aprendendo até essa questão de hierarquia mesmo, a primeira experiência profissional. Que é muito intenso ali toda a hierarquia militar, ela tem uma estrutura diferente da vida civil como um todo. Totalmente, né? Você não tem uma coisa de diálogo, ou é assim, é isso e é isso, e eu falei, então acho que o mundo funciona assim, é a minha primeira experiência, né? E eu sei que, resumidamente, eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei internado foram 34 dias no HGSP em São Paulo. E dentro dessa cirurgia eu coloquei uma placa, coloquei parafusos e tudo mais. E aí eu perdi o movimento do braço, né? Depois, quando eu fui retirar ela. Fiz quase 2 anos de fisioterapia. E um dia que eu não esqueço, que era uma sexta-feira, eu tinha ido de bicicleta para o exército e um oficial de saúde me deu o parecer, que foi um dos pareceres mais difíceis, assim, de você receber um rótulo, né? Eu era recruta e ele disse que eu estava incapaz definitivamente para o serviço do exército e que eu tinha que dar baixa em até 8 dias. Pode se retirar. Por causa da cirurgia. Por causa da limitação. Eu fiquei com uma limitação no punho direito que ela é indiferente para a vida civil, mas para a vida militar eu não tenho certos movimentos que dificultariam. E naquela época, 2 coisas que eu queria ser era militar, né? Tinha prestado, eu ia continuar tentando, e a outra era ser jogador de vôlei. E aí, como foi justamente no braço, eu não tenho como ser jogador de vôlei. Querendo ou não, é um baque, né? Porque tudo que você... Independente da idade, acredito eu, né? Mas tudo que você tem ali, aquele objetivo bem traçado, e aí de repente vem, não pode ser mais, né? Essas mudanças que a gente está falando, né? São esses baques também que vão construindo a pessoa, né? Que vão formando a personalidade e quem ela é. Certeza. Que tem muito a ver também com o dia a dia do adulto, né? Como que você vê que isso impacta, como que a pessoa pode observar esses fatores ocasionais ao longo da vida e como que isso forma a personalidade dela no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, é muito interessante você ver o que vai construindo, porque ali foi a minha primeira experiência profissional. E nesse processo do exército, eu demorei para ser atendido para fazer a cirurgia. Só que eu também, cada um falava, eu só deixava ser conduzido, né? Depois dessa experiência, e isso impactou muito profissionalmente, que hoje eu sou muito questionador. Então, independente do cargo que a pessoa tenha ou da relevância que ela tenha, eu não tenho receio de questionar, mas isso veio depois desse baque do exército. Então, quando a gente olha até para o mercado de trabalho e olha para o profissional, às vezes alguns travamentos que ele tem, se você for investigar sobre até o início da experiência dele profissional, você vai encontrar lá essa origem que às vezes fica oculta. Eu, na verdade, não aconteceu isso no exército, eu falei, nossa, então agora eu vou ser questionador, Não, eu só fui perceber isso muito tempo na frente, que essa experiência me construiu a esse ponto de, ok, sei lá no exército que eu achava que tudo que falava era o certo, e não foi, porque acabou ocasionando de demorarem para me levar para uma cirurgia. Agora eu vou utilizar isso, vou confrontar até que eu entenda que isso faça sentido. Então toda a sua trajetória ela vai construindo padrões que vão ser vistos quando você está no mercado de trabalho. Padrões tanto bons quanto ruins, né? Sim, com certeza. E como que hoje você lida para identificar e talvez desbloquear ou eliminar os padrões ruins, por exemplo? Existe uma forma de fazer isso? Então, eu sou especialista em desenvolver métodos de treinamento e a minha bagagem que facilita isso é a programação neurolinguística. Eu sou Master Practitioner em PNL. O que é isso? Palavrão. PNL é que existe a primeira formação, que é o Practitioner, que você é aplicado em você entende a parte básica. Para você ter uma ideia, são 18 dias de formação para você se tornar Master Practitioner. E o Master Practitioner, você começa a desenvolver suas próprias ferramentas e você conhece esses padrões comportamentais muito mais a fundo. A programação neurolinguística no Brasil ela não é tão difundida, ela é mais elitizada, na verdade, não é popular, mas a grande referência que a gente tem é o Tony Robbins. Tony Robbins, sim, ele não é quem criou a PNL, mas ele aprendeu sobre PNL com os criadores e ele tem um documentário na Netflix que é sensacional para você entender sobre isso. Eu não sou o seu guru.
E nesse Não Sou muito Seu bom. Guru, ele aplica, ele faz o processo acontecer. E um livro que é best-seller dele, Desperte Seu Gigante Interior, ele também mostra assim, o passo a passo como essas coisas acontecem, né? A programação neurolinguística, ela te auxilia a ver o que tem por trás disso, o por trás de um comportamento. Normalmente a gente julga muito baseado na nossa própria experiência, né? Tanto que o processo de programação neurolinguística, uma das primeiras coisas que você entende é como você precisa suspender o seu julgamento. Porque naturalmente aquilo que é bom para você, ou que não é, ou como você filtra, é baseado na experiência que você tem. Você só enxerga as coisas assim baseado na experiência que você tem. E eu acho que vem um pouquinho desse exemplo claro que você trouxe, né? Eu estava lá no exército e aí eu me machuquei, tinha uma regra, tinha uma hierarquia, e aí eu demorei para ser atendido porque o ritmo lá é diferente. E aí eu percebo que hoje eu passei a ser mais questionador, porque eu falei assim, opa, não ter questionado ou não ter sido mais incisivo me prejudicou, então eu passo a fazer. E aí, nesse ponto, é um dos motivos para você começar também a observar a si e a começar a perceber, opa, como que a programação neurolinguística pode auxiliar várias pessoas que podem ter inúmeros bloqueios de, eventualmente, que podem prejudicar o dia a dia numa empresa, em um negócio e tudo, porque ela, às vezes, tem algumas coisas que poderia fazer diferença, mas não está fazendo. Né? Perfeito. E às vezes você fica batendo de frente, não, faz assim, ou muda assim, ou não veja assim, mas você não entende o que faz a pessoa ver dessa maneira, enxergar dessa maneira. É da mesma maneira que se não tivesse acontecido o atraso e eu não tivesse tido a sequela, porque a sequela, a limitação funcional do meu braço foi ocasionada pela demora de atendimento. Então, se por acaso isso não tivesse acontecido, pode ser que eu não fosse questionador, porque eu teria seguido uma carreira e no exército você não tem isso de questionar, mas eu acho que a gente não deve fazer a missão agora. Não existe isso. Faça a missão, cumpra a missão. Então, já teria um outro padrão. Por mais que, né, parece que a vida às vezes é tão fácil de naquele momento eu percebi, não, porque a programação neurolinguística eu vim depois dos 30 anos, ali eu estava indo para os 20. Eu passei... Levou um tempo. Levou um tempo, nossa, um bom tempo, até eu conhecer a programação neurolinguística. Nessa fase, uma das coisas, até a gente tinha comentado que você atua, né, faz tudo mais, e eu tenho, familiarmente, pessoas que são envolvidas com teatro, então eu vi muito sobre teatro. E o meu irmão, ele tinha uma empresa de eventos artísticos em Taubaté. E quando eu saí do exército foi um baque, porque as duas coisas que eu queria eu não poderia ser. Eu comecei a trabalhar com ele operando som. E aí eu operava som mesmo, assim, de apertar play e pause no momento que a música tinha que sair. Eu já operei som, Luiz. Isso, o Luiz também. Depois no teatro, no dia a dia, principalmente em pequenos grupos, né? Todo mundo faz de tudo um pouquinho. Todo mundo faz de tudo, eu fui um desses. Lá atrás. E depois de um tempo eu comecei a falar assim, não, o que eu posso fazer então um pouco mais disso? Eu comecei a trabalhar como sonoplasta. Então eu começava a criar, era o começo ainda da internet, né? Começava a ver como editar sons, fazer essas coisas, mas ainda assim não era aquilo que me realizava. E uma das coisas que eu aprendi também nessa época, né, que às vezes você precisa criar uma oportunidade, fazer com que o processo aconteça. Eu passei 2 anos com um processo meio depressivo mesmo, de que, gente, agora minha vida não pode ser só isso, até porque não era uma área que eu queria ter. E eu tive um amigo que ele foi me apresentado por uma prima, que ele era minha referência profissional. Ele era um gestor numa acho que é Aço Vilares, que tem aqui pela região. E ele falou do primeiro livro, assim, que foi um livro que também foi divisor de águas para mim, que foi O Monge Executivo, que é de James Hunter, que é a essência da liderança. Né? E eu li aquele livro e falei, nossa, isso faz muito sentido. Gostei muito da maneira do livro e tudo, e eu via como uma referência. E ele pegou e se mudou para João Pessoa. E ele ele largou esse cargo dele de gestor lá, e ele montou um restaurante com um sócio dele em João Pessoa, e durante uns 2 anos eu fiquei comunicando, sabia? Era tempo de Orkut ainda, começava a comunicar com ele, mas a vida minha não acontecia, porque era sonoplasta, era o máximo que eu tinha chegado, operando às vezes iluminação e tudo fazendo, até que um dia eu fui no orelhão e ele sempre me comentava sobre a dificuldade de funcionários. E eu falei, e se eu fosse seu funcionário? Né? Ele falou, ixi, mas o Nordeste paga muito mal, né? E eu falei, tá, mas eu conseguiria pelo menos viver aí, né? Ele falou, não, você teria que alugar, mas até para aluguel, não sei se você consegue colocar assim. Mas eu não poderia dividir com você, não? Ele falou, se fizer sentido para você, eu falei, mas você topa? Aí eu falei, topo. Eu falei, então tá. E aí eu comprei uma passagem aérea só de ida, não comprei mesmo de volta. E comprei e falei assim, não, agora eu vou fazer acontecer. Aqui não tá funcionando, vou para outro lugar, porque o cara era referência para mim, o cara é empresário, eu vou estar no meio de alguma coisa que vai fazer mais sentido, né? E ali eu criei essa oportunidade, só que eu não cheguei com um cargo qualquer.
Eu cheguei como supervisor porque eu disse que eu tinha condição de supervisionar porque eu tinha lido o James Hunter, o Monge Executivo, era a minha base para fazer a supervisão. E ali que começou a mudar bastante, porque eu saí daquele ambiente, como eu morava do lado do exército, e depois como programador de linguística eu entendi isso mais a fundo, mas muito tempo à frente, que existe um problema quando você sofre o trauma e você está naquele mesmo ambiente. A casa onde eu morava, era uma chácara ao lado do exército, você escuta o barulho do helicóptero a todo momento. Você vê o pessoal passando, fazendo TFM, que é o treinamento físico militar, a todo momento. Então é como se a todo momento eu estivesse revivendo aquilo que eu quis e que não aconteceu. E quando eu fui para João Pessoa, daí era totalmente novo. Primeira vez andando de avião, morando em apartamento, tudo mar, tudo era muito diferente. Então me facilitou muito mais a progredir. E tem muita literatura que fala sobre isso, né? Depois que você deixa a cidade, você consegue enxergá-la de uma forma melhor, né? Com certeza. Então, se distanciar às vezes, para vários sentidos, pode fazer bem. E talvez até fica uma observação, até um chamado para quem às vezes é um empresário, quem está ali acompanhando no dia a dia da rotina da empresa, e muitas vezes ele está ali absorvido com as coisas e não consegue, né, enxergar como tudo, como os problemas, né? Caixa, né? E aí muitas vezes se ele sair e der uma respirada, pode ser que ele encontre respostas melhores, né? E isso é perfeito, participar de eventos, participar de treinamentos, sair até às vezes do próprio nicho que você está, né? Porque às vezes a pessoa só vai para nicho só para ver eventos ou coisas onde que ela já atua, e às vezes você tem um insight com outro ramo, com outro evento que parece que não fazia nem conexão, mas dali você capta alguma coisa. São inclusive coisas pequenas, né? A gente vai começar agora uma fase de planejamento estratégico. Tem muitas empresas hoje que estão vivendo esse momento, né? Uma boa prática recomendada, que eu recomendo também a gente vai fazer, é retirar toda a sua liderança da empresa para um local totalmente fora do padrão comum, né? Por exemplo, esse ano a gente vai fazer o planejamento estratégico em Ilhabela. Então, toda a nossa liderança lá, uma semana, numa casa totalmente fora da empresa, pensando justamente para tirar fora desse contexto do turbilhão dos problemas do dia a dia ali, para pensar em coisas diferentes, né? Legal. E isso faz muito sentido, Bruno, porque quando você modifica esse ambiente, você tem essa vivência, você está construindo uma memória na pessoa. E às vezes você tem... que na verdade quando a gente fala trauma, a gente acha uma coisa muito absurda, muito grande, mas a gente vive diversos traumas no dia a dia, né? De repente, numa reunião que você fez, a pessoa foi grossa com você, ele estabeleceu um pequeno trauma, que você sabe até lidar, mas estabeleceu um pequeno trauma. Às vezes no dia a dia, no ambiente de trabalho, você tem tensão acontecendo a todo momento. Aí quando você vai, por exemplo, para um planejamento estratégico, você tira o pessoal, você também tira pequenas memórias de tensões que acontecem por ali. Por isso que parece que as coisas fluem mais, mas é porque você tirou a pessoa daquele ambiente e quando é muito produtivo, por exemplo, esse processo que vocês vão fazer lá, você acaba fazendo até quando é muito produtivo. A gente vai para o planejamento estratégico. Para onde? Para Ilhabela, porque Ilhabela é o lugar que acontece. Não, pode ser que você fosse para outro lugar acontecer, mas de repente vira, como a B4 tem da cor vermelha, mas de repente... Torna-se uma âncora aquele ambiente que quando parece que a gente pisa lá, o negócio flui. E realmente, em relação à programação neurolinguística, que é como você se comporta e como essas coisas são gravadas, isso influencia. Você ancora o ambiente para estabelecer esse estado emocional. Deixa eu voltar um pouquinho nesse assunto que a gente estava trazendo, da questão do ritmo, por exemplo, militar, que tem uma questão baseada sempre na hierarquia, disciplina, regra, né? E uma orientação que é vertical, ela vem de cima para baixo, né? E ao mesmo tempo a gente tem hoje as coisas inovando a todo tempo, funcionários novos que às vezes às vezes o meu sobrinho me ensinou a editar há um tempo, já faz tempo isso, faz, sei lá, 17 anos, mas ele me ensinou a editar no momento que eu precisava, mas ele já estava ali conectado. Hoje eu vejo que cada vez mais a geração nova tem um turbilhão de informações que uma outra geração não tinha. Isso faz com que ela eventualmente sinta que sabe mais, ou saiba mais, enfim, não é o ponto. Mas a questão mudou. Mudou a forma de trabalhar, muitas formas mudaram. E desenvolvendo tantos treinamentos, acompanhando, lidando com pessoas, você identifica uma certa tendência que seja boa e importante para uma empresa, ou vai depender sempre do caso a caso? Vou te dar um exemplo. Hierarquia e disciplina.
Você vai ler lá o livro Arte da Guerra, por exemplo, ele é rígido. E existem empresas que têm pessoas que têm o sonho de trabalhar naquela famosa sala Google, nos espaços Google, que são... Você vai trabalhar de short, fica à vontade, no dress code. E aí, como lidar com esses mundos tão diferentes? Porque às vezes a gente vê que tem empresas de um jeito e de outro que lidam bem. Claro que cada uma vai ter sua particularidade, mas lidando com pessoas, o que você vê que se encaixaria mais? É muito interessante, assim, claro, depende de qual área. Por exemplo, a área de marketing, você vê que é uma geração mais nova, né? É difícil ver uma pessoa, sabe, de 60 anos, ou uma equipe de marketing de todo mundo de 60, 50, 40. Não tem nenhum jovem. É meio difícil, porque é os jovens que estão muito mais antenados nisso. Mas, por exemplo, eu trabalho como diretor numa indústria em Cruzeiro que a gente produz máquinas que fazem blocos e pavers. É uma coisa extremamente específica. E aí, por exemplo, para se construir essa máquina, que demora uns 30 dias mais ou menos, eu não posso ter um ambiente assim colaborativo, porque são projetos. Então, são coisas que precisam de uma certa hierarquia, uma certa precisão. E não, acho que esse parafuso seria aqui, ou se a gente mudasse... Não dá para ter essa brecha. Não existe essa brecha. Não existe naquele local. Então, primeiro você tem que justamente verificar isso, qual a necessidade... ambientação, né? E a necessidade que aquela empresa precisa até de perfil. Mas é claro que a mistura bem feita de todas as gerações, que não digo que é fácil, né? Porque misturando gerações é meio complexo. Mas é muito produtiva quando o líder, que aí todo começa e termina no líder, quando o líder sabe respeitar também essas diferenças e fazer com que essas pessoas que têm olhares tão diferentes, e as gerações vão fazer ter esses olhares diferentes, como elas se juntam para o objetivo comum da organização. E quando isso não funciona, você olha para o líder, que é o líder que não está sabendo fazer o aproveitamento dessas pessoas. Tem muitas lideranças, infelizmente, até em equipes de vendas mesmo massivas, que precisa bater meta e tudo, que o próprio líder, ele impulsiona a um ser concorrente do outro. Então o outro bateu, hein? O outro vendeu. Ó, você tá ficando para trás. E aí eu começo a não gostar mais do Bruno, porque o Bruno parece que é o queridinho. E aí eu mesmo tô provocando que a equipe comece a disputar entre eles. Por isso que eu já fui consultor, mas depois eu saí para isso, porque a consultoria é muito mais densa, né? Mas todo o processo de consultoria, todo o reflexo da equipe, você olha para o líder, você vê o comportamento e a maneira que o líder está conduzindo aquela equipe, porque é um reflexo da liderança. Isso Show de bola. E voltando lá na sua primeira experiência, né, lá em João Pessoa, foi sua primeira experiência como liderança, né? Foi minha primeira... Uma linha de coordenação, de supervisão, né? James Hunter todo momento. James Hunter lenda. Naquele período foi interessante, né? Porque assim, venci na vida, não tinha mais nada que me puxava para trás, não tinha nenhuma carga emocional em relação às coisas que aconteceram, era tudo novo. E durante 1 ano e meio eu fiquei em João Pessoa e tinha uma cliente que ela amava o lugar. Era um restaurante, a cozinha era internacional, tinha um chefe marroquino que era o chefe lá responsável, e era uma doceria de doces portugueses e um restaurante com esse ambiente. O lugar era lindo, era perfeito. E tinha uma portuguesa que ela se mudou para Natal, mas ela amava tanto o restaurante, que era mais ou menos 1h30, 2 horas de distância você indo de carro. Que aos domingos a gente tinha um café colonial, ela saía de Natal e ia para João Pessoa. Ela ama muito aqui. E ela tinha muitas posses e ela fez uma proposta indecente. Ela fez uma proposta, eu não entendia nada de cozinha, até hoje eu não entendo. Mas o meu amigo, ele entendia muito de cozinha. E ela pegou e fez uma proposta da gente abrir um restaurante, doceria desse mesmo estilo em João Pessoa. Nessa época o meu amigo estava já... Desculpa, em Natal. Em Natal. Nessa época o meu amigo, ele já estava meio desgostoso com a sociedade dele e ele viu uma possibilidade de sair disso e continuar no mesmo ramo. E eu, quando ela fez a proposta, ela me incluiu, eu falei assim, poxa, eu vou sair de supervisor, agora eu vou ser empresário, né? Você é o dono. Só que tinha que ter um capital para contribuir. Eu não tinha esse capital para contribuir. O meu único bem eu tinha deixado em Taubaté, que era a minha bicicleta. Aí eu falei, pô, a bicicleta eu vou fazer muita coisa, né? E aí ela fez uma proposta de pagar com o tempo de serviço, eu ia pagando a cota da sociedade. Falei, pô, mundo perfeito. Para ficar mais perfeito, o marido dela tinha vários imóveis e ela pegou e falou assim, olha, vocês não vão nem pagar aluguel. Vocês vão só pagar o condomínio, um apartamento no 26º andar, de frente com a praia principal, que é a praia de Ponta Negra, todo mobiliado, nunca ninguém nem utilizou, vou mobiliar e tudo para vocês, só pagam isso. Aí meu amigo saiu da sociedade, não tinha nada para perder, a gente foi para Natal.
Mundo perfeito, vida perfeita, agora eu vou começar como empresário. A gente começou a fazer o projeto, a gente achou o ponto. Eu fazia só a parte administrativa, já entendia de planilhas, de tudo, fazendo as simulações, vendo as coisas para comprar e tudo mais. Tudo acontecendo, ponto sendo reformado. E aí a gente foi num domingo, num churrasco com amigos dela, que eram amigos de outra, né, de mais elitizados, né? E ela, uma amiga dela pegou e falou, o quê? Você vai ser empresário? Você vai prestar? Você tá louca? Você não vai ter mais vida, porque empresário não tem vida. E na hora que falou aquilo, você alertou. Falei, nossa. Aí a gente ficou com aquilo e ela foi para um resort em Gravatá. Quando ela voltou, ela disse que precisava conversar. E ela desistiu do projeto. Só que ela não só desistiu do projeto, como ela ainda disse que, então, como a gente não vai montar mais nada, o aluguel são R$2.000. E a gente pagava 200 e poucos reais de condomínio. A gente tinha nem trabalho, como que a gente fazer isso, né? O meu amigo, ele é engenheiro, e depois de engenheiro ele foi para isso, ele ficou com dificuldade de se recolocar lá. E eu tenho uma coisa assim muito comigo. Num dia, eu sinto toda aquela dor, e naquele dia, assim, meu Deus, você chora, você desespera, porque eu, mas acabou, deu show, acabou aqui, ok. No outro dia, e agora? O que você vai fazer? Amanhã levanta e vai pra cima. Outro baque, né? Resumindo. Outro baque. Eu nunca tinha feito currículo, porque eu entrei no exército depois que esse amigo foi contato. Eu fiz o meu primeiro currículo, coloquei minha experiência onde tinha uma loja de artesanato. Só que assim, eu odeio artesanato. Odeio artesanato e um trauma estabelecido pela minha mãe, que minha mãe ela faz artesanatos e eu olho e falo assim, meu Deus do céu, que esses artesanatos. Mas era o único lugar que me chamou para entrevista, no único lugar que eu entreguei, né? Era uma loja que ela trabalha com souvenirs, lembranças de viagens, e tem muitos artesanatos. E ela era parceira da CVC, que é uma grande no turismo lá em Natal. E era uma big loja, né? E aí a função era para auxiliar de serviços gerais. Eu falei, cara, eu era supervisor de um restaurante de luxo. O cara falava francês, inglês lá, um marroquino. Mas era o que eu tinha, ou voltar para Taubaté. E voltar para Taubaté não era uma opção naquele momento. Poderia vender coco na praia, mas eu jamais voltaria para Taubaté. Eu ia fazer acontecer. Aí eu fui aprovado, né? Eu comecei a trabalhar e a proprietária, a primeira missão que ela me deu era de colocar... o ponto tinha mudado para um ponto novo, era um ponto maior. Para colocar, me deu 2 tampas de vaso sanitário e falou assim, você coloca? Aí eu rapidamente olhei assim, falei que era um restaurante de luxo, eu experimentava assim, pratos, aí eu não entendia nada dos pratos, o que uma pessoa falava, que tá um pouco de acidez, aí quando eu ia tudo assim, eu misturava a acidez da pessoa com outra coisa que a pessoa falou e ia. E de repente eu tava com 2 tampas de vaso sanitário. Passou isso rapidamente, falei assim, tá, mas é o que eu tenho. Peguei as tampas de vaso sanitário, fui pro banheiro assim para colocar, eu sou péssimo em coisas manuais, naquela época eu era, hoje ainda sou, e comecei a ler para ver o que era, demorei 1 hora assim para colocar isso, que gente, você põe assim, você faz só um negócio, não era tão difícil assim. Lá eu comecei como auxiliar de serviços gerais, percebi que tinha um baita de um gap assim, de liderança mesmo, a gestora ela não queria trabalhar no final de semana, e quando a loja mudou para um ponto, ela ficou mais próxima da área turística, então tinha que abrir aos finais de semana. Aí eu percebi que tinha essa lacuna, e como eu tinha uma experiência de supervisor de 1 ano e meio, e lido várias vezes o livro do James Hunter, né? Falei, pronto, eu sou uma pessoa para isso. Eu comecei, depois de 1 mês, eu comecei a perguntar para ela se eu podia, que eu tinha, né, feito treinamento, se eu podia auxiliar com a coisa da equipe. Ela falou, monta um projeto e me mostra. Eu mostrei o projeto, mostrei. No 3º mês eu já estava palestrando para o pessoal, mas ainda assim, é o cara que é auxiliar de serviços gerais que palestra. Peraí, como assim? Como assim? Como assim, né? No 5º mês ela me convidou para ser gerente. E aí eu já pulei isso aí. Quantos colaboradores na loja? 20 e poucos colaboradores. Ali foi uma experiência também fantástica. Eu comecei a minha gerência. Eu peguei o livro do James você Hunter. Ver essa ascensão. Essa ascensão no mesmo ambiente. Porque eu percebo que muitas vezes, só te cortando rapidinho, mas eu percebo que muitas vezes a pessoa, às vezes, ela tem aquelas outras funções, mas ela vai em outra empresa buscar porque ela vê, não sei, parece que tem alguma coisa ali que é difícil você ver ela mesmo pegar, tomar iniciativa e crescer rápido. Tem pessoas que fazem, claro, mas é a minoria, né? Mas por isso que a questão da liderança é tão importante, porque essa proprietária era uma excelente líder. Então, ela dava oportunidades. Quando a pessoa falava assim, esse cara é auxiliar de serviços gerais. Tudo bem que ele foi supervisor de um restaurante de luxo, mas que ele é auxiliar de serviços gerais. Não vem inventar a história. Não, ela falou assim, vai, deixa eu ver até onde que vai, E foi muito interessante, quando ela foi para a gestão, ela comentou, você precisa conquistar as pessoas. Porque para você, ela me avisou que eu seria antes de eu ser. Ela falou, quando você for colocado como gestor, você já tem o coração da equipe. Perfeito. Aí eu peguei o monge executivo, liderança servidora, falei, eu tenho que ser tudo isso aqui, eu tenho que ser tudo isso. Sem brincadeira, eu li esse livro já umas 30 vezes. Naquela época eu li umas 18 ali. Depois eu até conheci o James Hunter no evento lá que ele foi.
Ele foi, acho que, Natal, Recife, São Paulo e Rio. E eu participei do evento dele lá no Rio, lá em Natal, né? E o líder facilita dar esse ambiente de você ter esse crescimento. Essa empresa foi tão interessante que no primeiro ano meu de gestão, a gente começou a fazer a importação da China. E eu fui para a China, minha primeira viagem também internacional, sem falar inglês, sem falar chinês, né, mandarim, sem falar nada. Mas aí ali já foi assim, um rompimento total. Abriu Fiquei 15 dias na China para importar, né? Tanto que pode ser que para você seja uma coisa assim que vai te deixar meio triste e cabisbaixo, mas todo souvenir de qualquer país que você vai foi feito na China. Porque a gente foi num shopping onde que tinha essa central, eu andei durante 1h30 em linha reta. E eu demorei 1h30 para passar em um andar, que eram 5 andares, só de lojas pequenas, de coisas que espalham no mundo inteiro. E é muito mais barato, né? Então o souvenir ele acaba indo para a China. E olha que bacana, você conseguiu, né, chegar nesse momento, né, da gerência, viagem internacional. Hoje já treinou mais de 3.000 líderes, que a gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas tudo começou pela autoliderança, né? Porque a sua iniciativa de não se deixar abalar pelos momentos de dificuldade que houve ali na sociedade anterior que não deu certo. E também de aceitar iniciar numa posição menor, mas ter uma estratégia para sua carreira, de apresentar um projeto para atual gestor e tudo mais, e conseguir ter essa ascensão de auxiliar de serviços gerais para um cargo de gerência foi muito pela autoliderança, né? Naquela época eu não entendia de programação neurolinguística. Hoje, entendendo, eu já consigo me definir assim, conseguir perceber mais. A gente tem apenas 2 motivadores, de prazer e dor. O prazer, ele nos motiva para a gente querer fazer aquilo, como, por exemplo, todo mundo quer o corpo perfeito. Vai para academia, você come tudo por o prazer de ter esse corpo perfeito, esse corpo ideal, sendo aquilo que foi ideal para você. Mas só a busca pelo prazer, ela não te mobiliza suficientemente para você agir. O fugir de uma dor, que é a gente busca o prazer e foge de uma dor. O fugir de uma dor, ainda que essa dor não seja física, mas só imaginada, ela te mobiliza muito mais para agir. Então, quando eu tinha maior dor para mim era voltar para Taubaté e falar, caramba, não dei certo. Não deu certo, que eu vou voltar a fazer o quê? Porque operador de som, meu Deus do céu, que dor profunda. Então, eu tinha esse motivador muito ligado, que faça qualquer coisa, e o que vier, a dor de voltar é muito maior. Né? E isso me auxiliou a fazer esse processo de vai em frente, não tem problema não, faz isso, continua. Porque existia uma dor, uma dor muito profunda, se eu voltasse e não tivesse dado certo. E olha que bacana, né? Encontrar o seu motivador, a sua dor, né? O que te faz mover, andar pra frente, né? Isso que é individual. A gente busca muito assim, isso vai me dar prazer, mas a gente não percebe que uma dor, o fugir de uma dor nos mobiliza muito mais para agir. E falando desse ponto de ter treinado tantas pessoas e tudo mais, qual hoje você identifica que é a maior dificuldade ao treinar equipes, treinar pessoas? Qual que é o grande impasse? Existe um? Olha, as pessoas não entendem de gente. Como assim não entende de gente? A gente projeta muito no outro a nossa própria verdade ou as coisas que a gente gosta ou que a gente acredita que deveria ser feito. Quando você entende mais de pessoas, entende de como as pessoas são construídas, e aí até a nível neurológico, mas não falando de uma maneira difícil, que os acontecimentos que tornam aquele padrão. Para eu falar assim, ou para eu gostar disso ou não gostar disso. Só que para você fazer isso, você tem que ser empático. E às vezes a gente até é empático com a dor do outro, mas ainda sobre a nossa perspectiva. A maior dificuldade das pessoas é suspender o julgamento delas, suspender a experiência de vida delas, para entender que de repente planejar pro Bruno é muito difícil. Você fala, planejar, só você sentar. Bruno, você faz um negocinho assim, ó. Fez um negocinho aqui, põe check, não sei o quê. E você fala assim, isso aqui é muito fácil, cara. Nossa, o Bruno é tapado, né? Como que o cara não sabe fazer isso? A maioria das pessoas julga por você. Que de repente, se você voltar para sua infância, os seus pais eram muito planejadores, você teve uma influência muito de planejamento, seus pais de repente eram militares, e aí é muito mais fácil para você isso. E aí às vezes você tá num cargo de liderança, você aponta pro outro, o outro tem que ser exatamente como você. E aí você não suspende esse julgamento, suspende essa sua experiência, sua bagagem que te fez ser assim, para entender e auxiliar o Bruno na dificuldade do Bruno, que vai ser diferente da dificuldade do André,
que vai fazer a mesma função, mas o André tem uma construção de vida totalmente diferente. E muitas vezes o líder, o que ele faz? Ele atua com todo mundo da mesma maneira, ele não individualiza. E aí, quem que ele vai gostar mais? Daquele André, que na hora que eu falo, o André capta. Só que às vezes você não percebe que você é, por exemplo, extremamente auditivo. Você só fala e o outro captou, porque o outro cara também é auditivo. Mas aí o Bruno é um cara que ele percebe o mundo de maneira mais visual. Se eu tivesse escrito e mostrado, ele tinha gravado. Mas como eu sou mais auditivo, eu falo no mesmo canal que é normal para eu falar, o outro cara captou, logo eu gosto mais dele, começa a privilegiar ele, e aí o Bruno poderia ser um super potencial, mas eu não desenvolvo dentro do perfil dele. A dificuldade das pessoas serem empáticas, de entender por que o outro é assim e se adequar, principalmente quanto líder, né? Se adequar àquela pessoa e saber que é diferente a maneira que eu vou tratar ela que eu vou tratar o outro. Mas o objetivo principal, o diferencial principal seria o diferencial, né? Seria o líder conhecer o seu liderado. Tem que conhecer. De forma com que ele perceba que ele vai tratar de uma forma, não necessariamente com desigualdade, mas eu digo no sentido de que ter noção dessas percepções que cada um tem. Que são diferentes. E é o grande diferencial para o líder, ele é conhecer exatamente seus liderados, o que move eles, como eles reagem. E tem coisas tão simples assim, né? É claro que quando você vai aprofundando, você vê que existem milhares de técnicas para você entender o outro e ser mais assertivo. Mas às vezes você tem um colaborador que ele gosta do abraço, que ele gosta do toque. Se você não toca, pode ser que tá tudo certo, mas ele tem uma percepção, será que eu fiz alguma coisa errada? Só porque de repente você não só tocou e tudo bem. E tem outra pessoa que odeia o toque. E aí é justamente isso, você vai um padrão. Eu gosto do toque, logo eu toco todo mundo, mas tem outra pessoa que odeia. Como eu individualizo isso para desenvolver, principalmente quanto líder, para eu desenvolver o outro, mas para eu criar esse ambiente em que todas as pessoas também se sentem bem. Porque imagina, gente, vamos fazer o momento do abraço. Todo dia de manhã a gente faz o abraço. Aí eu vejo, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, tem 7 que odeiam um abraço, mas tem 3 que amam assim como eu. Aí eu forço todo mundo a fazer isso. E é interessante que hoje tem muitos conflitos dentro das empresas, né? Com essa questão que eu coloquei lá no início da liderança, né? O pessoal hoje tem desistido de carreiras por não ter esse match ali com o líder. E muito tem a ver também por esse canal de comunicação. Muitas vezes os dois querem a mesma coisa, mas na comunicação eles não estão se entendendo, né? Como que você enxerga que a PNL e todas essas técnicas podem ajudar esse líder no dia a dia para evitar, né, ou pelo menos agir de melhor forma com relação aos conflitos do dia a dia? Perfeito. Uma primeira coisa é que o líder tem que entender a função dele. A função dele é desenvolver o outro. Ele tem que desenvolver, e esse desenvolvimento ele é individual. Por mais que a gente tenha, às vezes, treinamentos coletivos, mas o líder tem que chegar em cada um dos seus liderados para poder fazer essas adequações. Em programação neurolinguística, a gente tem um entendimento, que é um entendimento base, assim, que ele modifica muito como você enxerga o outro e facilita muito para o líder, que é o conceito do mapa de mundo. Mapa de mundo é um entendimento de que na sua vida, quando você nasceu, você recebeu um mapa e que nesse mapa você está desenhando as suas experiências. Então, até você morrer, a todo momento você está gravando nesse mapa as suas experiências. Só que tudo que vem até você, o seu cérebro ele processa, ele vai nesse mapa, ele busca uma referência para te dar um significado, para te dar uma representação. Por exemplo, se eu falo a palavra maçã, aí de repente o Nelson maçã para ele lembra uma fruta. Aí, de repente, você fez, nossa, maçã, que engraçado. Quando você falou, eu lembrei de doença. Eu falei, sério, doença? Por quê? Não, porque quando eu era pequeno, eu ficava doente, minha avó fazia um suco um chá de maçã. E aí eu melhorava. É a mesma palavra que eu falei para vocês dois, teve significado diferente. Outra pessoa fala que assim, maçã, Adão e Eva, por causa do pecado, paraíso. Se você nunca ouviu falar dessa história, jamais uma maçã vai representar isso. De repente, outra pessoa, o Steve Jobs, fala maçã. Não é uma coisa qualquer, não é uma fruta. Nossa, todo o império, a Apple que ele construiu. Mas é uma mesma palavra. E aí, o mapa de mundo, ele nos auxilia a entender o impacto das palavras que a gente ocasiona. Às vezes, de repente, o Bruno acha que eu fui rude com ele por uma palavra que eu utilizei, mas que no meu mapa de mundo, essa palavra tem um significado totalmente diferente. E aí, pro Bruno, eu tenho que chegar até o Bruno e entender o porquê que isso. Só que muitas vezes a pessoa não tem que entender o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz, que bateu no mapa de mundo dele e lá tem registrado que isso é de uma maneira grosseira. Mas aí, como o líder vai agir no seguinte sentido? Porque, ou não só o líder de forma geral, mas tem pessoas que cada uma, obviamente, vai ter a sua visão de mundo. Perfeito. Né? E então elas têm leituras diferentes.
Perfeito. Porém, muitas pessoas elas vão trabalhar a programação neurolinguística, elas vão, né, tirar todas as verdades que elas têm para começar a enxergar as possibilidades, né? Só que nesse caso muitas pessoas elas podem precisar de mudanças ou de transformação. Perfeito. E aí a gente tem dois poréns, né? Porque talvez o líder ele vai precisar, falando de liderança em si, ele vai precisar entender por que aquela questão mexe com uma pessoa de um jeito e com a outra pessoa de outro, mas também como ele auxiliar a trabalhar para que, olha, isso que está mexendo com você tá prejudicando, a sabe? Organização. Perfeito. Então, isso é excelente o que você falou, porque é entender que eu tenho um mapa de mundo, você tem um. Só que quando a gente está dentro da organização, existe um mapa de mundo que foi construído também quando iniciou a organização. Existe um mapa de mundo da empresa. A própria V4 tem uma cultura muito específica, que é da V4, que faz parte do mapa de mundo da V4. Por exemplo, a questão mesmo que a gente falou da cor azul. No mapa de mundo da V4, não pode azul. Mas é uma coisa muito específica de lá. Quando eu adentro a organização, eu entendo que eu tenho um mapa de mundo que vai contribuir, que é para contribuir com a organização, mas eu entendo que tem a cultura da empresa, que é esse mapa de mundo da organização, em que eu também tenho que me adequar a ele. Na verdade, todo mundo trabalha para o mapa de mundo da empresa. Eu gostaria de tomar tem até 2 sócios. Os 2 sócios, cada um tem uma visão diferente. Tem um mapa de mundo diferente sobre uma mesma coisa que vem. Se fecha uma filial, se abre, o que a gente vai fazer? Só que muitas vezes a pessoa pensa só individualmente e não para e olha, tá, você acha diferente de mim, mas agora olhando para o mapa de mundo da empresa, o que é melhor para o mapa de mundo da empresa? E aí às vezes a gente briga com o ego, que tem que ser a minha resposta, tem que ser o meu direcionamento e não olhar para o mapa de mundo da organização. O que o líder faz? O líder não é para todo mundo ficar igual ao mapa de mundo dele, não, é diversidade. Ele vai respeitar os diferentes mapas de mundo, mas ele impulsiona todo mundo a olhar e agir para o mapa de mundo da empresa. Para aquele ponto em comum. Porque é sobre o mapa de mundo da empresa que a gente precisa se adequar. Eu preciso adequar aquilo que eu tenho, as minhas verdades, aquilo que eu acredito, mas como isso é funcional dentro da minha função do mapa de mundo da empresa. E aí ele vai usar das ferramentas não só de conhecer cada um, o que aquilo impacta, como outras ferramentas como, por exemplo, gamificação, repetição e o máximo de ferramentas possíveis para fazer com que as pessoas cheguem até lá, ajudar, né? Gamificação, Nelson, é um dos grandes diferenciais. Eu também sou gamificador. Eu vi. Você dá deixa. Gamificação é muito louco, porque a gamificação ela é uma maneira lúdica que você vai trabalhar um tema. Eu crio jogos de tabuleiro com diversos temas. Hoje eu tenho 7 jogos que eu já criei de temas de comunicação, de liderança, de empreendedorismo, inteligência financeira. Tem vários temas, inteligência emocional, que também é muito bacana. Só que quando você faz a gamificação, as pessoas jogam para conquistar ali. E como eu sou formado, eu sou Master Trainer em Coaching, né? Então eu sou formador de coaches. A metodologia de coach nada mais é do que a arte de fazer perguntas. Então, os meus jogos, ele tem perguntas que tornam o processo vivo. Então, se você pega o mesmo grupo e joga 2 vezes, nunca vai ser o mesmo resultado. Porque tem perguntas que vão falar de coisas que são do cotidiano. Então, cotidiano num mês, no outro dia, uma pessoa fala, outra pessoa é outro resultado. Só que quando você coloca os colaboradores para jogarem, aí vem uma coisa lúdica que te desperta o padrão seu mesmo que tá ali sem racionalizar, porque é um joguinho. As pessoas têm, é um joguinho, mas elas não percebem. E aí quando eu treino os líderes para aplicar as gamificações, é que ali toda a dinâmica que está acontecendo você consegue perceber no jogo. Porque o jogo é colaborativo e de repente tem uma pessoa que está desvinculada da equipe. Você vai perceber que joga um time contra o outro no mesmo tabuleiro, mas se de repente você, Nelson, está com algum problema com a equipe, você vai ver que não tem uma junção. Você pode auxiliar a sua própria equipe, mas você vai ver que você vai ficar meio que lá para trás, que ninguém meio que pensa em você. Na hora que você fala, as pessoas não escutam. Você vai perceber que a dinâmica ela acontece sem eles perceberem como a equipe está se comportando na própria gamificação, enquanto eles estão aprendendo, enquanto eles estão fazendo as estratégias. Então a gamificação é uma maneira, um raio-x excelente que você faz de como a equipe está funcionando sem a equipe perceber que ela está ali se tornando vulnerável. Ela não mascara porque ela não entende o que está acontecendo no processo e para ela é um jogo. Mas o jogo ele replica a dinâmica que a equipe está tendo. Uma super ferramenta para o dia a dia do líder. É uma super ferramenta. E aí, dependendo do tema, por exemplo, tem um que eu lancei recentemente que é de comunicação. E comunicação também é um dos grandes problemas da organização, principalmente por causa dessa questão de mapa de mundo. Se você pegar, por exemplo, a juventude da V4 e os termos que eles utilizam, muitas vezes tem um gap aí
que é quando ele vai para um cliente que é um cliente de outra geração, que não está acostumado, de repente a pessoa ela atende e ela começa a falar CTA, ela começa a falar um monte de termos e ela não percebe que no mapa de mundo daquela pessoa ela não faz nem noção. Só que às vezes ela fica envergonhada de falar que não conhece. Se eu falar que eu não conheço, ele vai me dar o golpe, vai poder falar qualquer outra coisa que eu não vou entender. E aí, às vezes são técnicas pequenas, como por exemplo, quando eu falo um termo que não é comum para aquela pessoa, ou eu acho que não é comum, automaticamente eu explico. Então, por exemplo, brainstorming, que é uma tempestade de ideias, pronto. Então, para várias coisas, eu preciso educar outra pessoa, que eu sei que no mapa de mundo dela não tem aquilo. E às vezes, por eu só trabalhar com um monte de pessoas que estão nesse turma, que estão nesse mesmo mapa de mundo, eu não percebo que para o outro eu preciso sim me fazer ser entendido. E aí é uma falha de comunicação. E cada vez mais vai até mudando, né? Cada vez mais as palavras vão se transformando, as comunicações, né? E vai sempre inovando, né? Leandro Galhardo, especialista em desenvolver métodos de treinamento, né, para empresas, para o mundo corporativo e tudo, colaborando com a gente com muitas informações valiosas que eu acho que todos os líderes precisam saber, e também trazendo aqui alguns insights da própria vida dele que levaram ele não só a trabalhar com essas empresas, mas mostrando pra gente também o quanto perseverança e tudo isso pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Eu vou deixar a última pergunta aqui pro Bruno também, pra gente fechar o Collabcast de hoje. Show de bola! Já comenta aqui o principal insight que você captou aqui desse papo. E, Leandro, depois de ter treinado aí mais de 3.000 profissionais de liderança no Brasil, anos de experiência, né, depois de viver toda a sua trajetória, esse vídeo aqui ele vai ficar eternizado, né? Vai ficar na internet, pelo menos enquanto existir internet. A gente sabe que a gente provavelmente não vai estar aqui, mas qual é a mensagem que você gostaria de deixar como legado aqui para quem vai assistir esse vídeo e colaborar ao longo dos anos aí para frente na humanidade? Perfeito. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que todas as coisas que te acontecem, elas vão colaborar para aquilo que você vai se tornar. Mas quando você tá no meio do furacão, ou quando você tá naquele negócio, eu só queria muito ser isso, e às vezes você fica muito agarrado, né? Eu queria ser muito jogador de vôlei. Eu sei que eu seria um excelente jogador de vôlei. Assim como eu sei que eu também seria muito bom militar. E por muito tempo a minha vida ficou travada porque eu fiquei muito segurando isso, né? E até sair de Taubaté e ir pro Nordeste para começar a minha carreira, facilitou muito. Mas tem uma coisa que eu quero deixar que você só vai aprender lá pra frente, né? Mas, de repente, se você abrir e falar assim, isso aí eu acho que faz sentido. É que se você tem uma perspectiva de que aquilo ruim que, de repente, aconteceu, como, por exemplo, a pandemia, que parece que foi uma coisa terrível, e realmente foi para muitas áreas. Mas até da pandemia, por exemplo, eu não estava no mercado digital. Né? Durante a pandemia não tinha nada na internet. A pandemia me forçou só a fazer eventos, fazer formações, todas presenciais. Mas ela cooperou muito para eu entrar no mercado digital, e o meu primeiro projeto de sucesso foi com a Ana Hickman. E depois, hoje eu tenho um projeto com a Jojo Todinho, eu fiz um projeto com a Graciane Barbosa. Não teria acontecido se não fosse a pandemia, porque eu não ia para o mercado digital, porque eu estava muito bem com o processo de eventos. Todas as coisas cooperam para aquilo que você vai se tornar. Só que às vezes a gente esquece que o todas inclui tanto coisas boas quanto coisas ruins. Aquilo que de repente não foi muito bom agora, se você tem essa perspectiva, você segue de uma maneira diferente, com um olhar diferente. Falei, eu não sei ainda por quê que isso aqui que é ruim aconteceu, como vai cooperar. Mas como eu acredito que todas as coisas cooperam, e elas cooperam mesmo para transformar você nesse profissional, eu vi de teatro, eu vi de exército, tantas coisas que eu passei que pareciam que não faziam sentido nenhum. Hoje eu consigo aplicar todas elas no próprio método de treinamento. Tudo coopera. Excelente. Tirar as coisas boas, né? Tirar alavancas de mudança de coisas ruins, né? Na vida. E, Leandro, se o pessoal quiser mais informações, consumir seu conteúdo, onde que a gente te acha? Você pode procurar no leandrogalhardo.com.br, meu site. Tem um canal no YouTube também, Leandro Galhardo, ou no Instagram, Leandro Galhardo _trainer, que é onde eu posto mais as coisas do cotidiano. Excelente. Pessoal, esse foi o Collab... Desculpa, vou ter que gravar de novo. Excelente, esse foi o Collab Podcast de hoje. Recebemos aqui Leandro Galhardo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Bruno. E acompanhe o Collab Podcast, que em breve a gente volta com mais um episódio. Valeu. Até mais.